Imagine que você está viajando na estrada, cansado e querendo apenas deitar para dormir. Você decide parar em um hotel. Você vai até a recepção e o atendente não te dá um quarto privativo, mas sim um lugar em uma cama muito grande onde outros viajantes estão dormindo. Agora, essa teria sido a experiência de muitas pessoas viajando na Idade Média e elas não teriam ficado surpresas ou chateadas com isso. Na verdade, isso é normal. A noção atual de privacidade levou muito tempo para surgir. Por grande parte da história, as pessoas viviam e até dormiam de modo comunitário. Imagine como dormíamos nas primeiras comunidades humanas. Deve ter sido uma tribo, todos dormindo juntos como um grupo. E isso teria sido uma forma de se manter aquecido e de afastar predadores. Esse conceito ele persistiu por muito tempo. Na Idade Média, as pessoas ainda dormiam em comunidade. Durante boa parte da história, o camponês comum teria uma cabana de um cômodo só. Aqui, toda a família dormia junta, pois camas eram caras e muito valorizadas, foram passadas de geração em geração. A cama da família seria um lugar onde todos da família dormiam juntos. Permitir que convidados durmam nessa cama com você é sinal de hospitalidade. Curiosamente, ao subir na escala social e observar pessoas mais ricas, algumas delas poderiam ser camponeses. Uma coisa que não entendemos é que havia camponeses na Idade Média que se tornaram bastante ricos. As pessoas teriam melhores condições de sono, mas o aumento da privacidade realmente não era uma preocupação. Então, para uma família mais abastada, você poderia ter uma grande cama de família onde todos dormiam e ao redor dela alguns catres onde os criados dormiam. A era medieval foi realmente uma época em que o privado funcionava como o Estado. O governo era centrado nessas dinastias familiares e governantes. E a forma como os sistemas de lealdade funcionavam, bem, envolvia o modo como você vivia. Isso incluía sua vida privada e as pessoas ao seu redor em certos momentos. Isso tinha tudo a ver com quem era leal a você, como você demonstrava lealdade e como agiam juntos na sociedade. O sono definitivamente era uma dessas áreas. Então, com quem você dormia ou quem estava ao seu redor enquanto você dormia, isso dizia algo sobre quem era leal a você e quem eram as suas pessoas. Vamos pegar um grande senhor como Guilherme, o Conquistador, ou Ricardo, Coração de Leão. Quando eles eram garotos muito jovens, teriam sido imediatamente destacados como indivíduos que tinham um futuro político importante. E assim, eles seriam cercados por outros homens aristocráticos da mesma idade. Esse seria o círculo de homens deles. Homens em quem poderiam confiar totalmente, que lutariam ao lado deles, que viveriam ao lado deles. Sabe, esses seriam os cavaleiros deles. Esses seriam os caras que seriam totalmente leais a eles e que estariam ao lado deles por toda a vida. Uma forma de expressar esse tipo de lealdade era dormir ao redor do seu senhor. Nos primeiros castelos medievais, praticamente só havia o grande salão. Você teria as muralhas e depois o grande salão. O grande salão era onde o senhor realizava banquetes, tratava de assuntos políticos e dormia. Quando chegamos ao século XI, primeiro os castelos estão se tornando mais complicados. O grande salão permanece com um cômodo chamado solar acima dele. Esse cômodo é o quarto do senhor e da senhora. E é realmente o único quarto de verdade em todo o castelo neste momento. Então, como isso funciona, é que o senhor e a senhora este é um quarto privado para o qual eles se retiram à noite. Mas eles não necessariamente dormem sozinhos lá. Eles podem ter criados que dormem ao redor da cama com eles para atendê-los durante a noite. Esse é um dos motivos pelo qual criaram cortinas ao redor da cama. Isso proporciona um pouco de privacidade para o casal que dorme ali na cama, caso haja outras pessoas dormindo no mesmo cômodo ao redor deles. Enquanto isso, outros indivíduos importantes do séquito do Grande Senhor ainda vão dormir no grande salão. Eles dormirão em catres que aos poucos ganharão colchões. Eles chamavam esses colchões de tickets na Idade Média. Então, o tipo mais pobre de colchão seria preenchido com palha, e um pouco melhor teria lã dentro. Se fosse realmente bom, teria penas dentro, e a nobreza dormiria em colchões assim.
Com o tempo, no grande salão, começaram a usar mais divisórias à noite. Assim, dava para separar áreas do grande salão para dormir conforme quem estivesse lá. Mas o interessante sobre isso é que não é como se eles não tivessem quartos separados porque não conseguiam construí-los. Quer dizer, isso poderia ter sido feito. É só que não passou pela cabeça deles fazer isso. Ninguém achou que isso era algo importante a se fazer. Se você fosse um cavaleiro solteiro, iria dormir no salão do seu senhor. É só quando chegamos à era moderna que começamos a ter esses arranjos mais elaborados, onde existe, sabe, o quarto principal privado do senhor, e aí vários outros quartos onde pessoas importantes podem dormir. Durante toda a Idade Média, nota-se que a câmara de dormir era um local onde assuntos de Estado e decisões importantes podiam ocorrer. Na biografia de Jean de Joinville sobre São Luís IX, ele conta que São Luís reunia seus seguidores ao seu redor e sentava na beira da cama, enquanto todos os outros se sentavam no chão ao redor dele. Esses eram cavaleiros, pessoas importantes sentadas no chão, com quem ele conversava, discutia questões e também passava o tempo contando piadas e histórias. Isso era muito importante na Idade Média. As pessoas gostavam de contar histórias e enigmas. Esse era o entretenimento naquela época. Outra coisa interessante sobre a era medieval é o ato de sentar. As pessoas não se importavam muito em sentar no chão. Elas sentavam em banquinhos, cadeiras e coisas assim. Mas por acaso no Ocidente era mais isso que você tinha, banquinhos e coisas assim. Era só no Oriente que você tinha sofás mais elaborados e coisas desse tipo. Dormir em grupo podia servir a vários propósitos importantes. Por exemplo, proteção. Guilherme, o Conquistador, seu pai morreu quando ele era uma criança pequena e ele era o herdeiro do Ducado da Normandia. Esse foi um período perigoso para ele, porque houve tentativas de assassinato contra ele. Houve tentativas de sequestrá-lo, já que a nobreza normanda estava competindo e lutando entre si para ganhar influência ou poder. Há um episódio em que o jovem Guilherme, um de seus tutores, é assassinado praticamente enquanto ele dorme ao seu lado. Outro exemplo interessante, claro, é no final do século XII, quando ouvimos falar que Henrique II da Inglaterra recebeu a notícia de que seu filho, o príncipe Ricardo Coração de Leão, estava compartilhando a cama com o rei da França, Filipe II. Henrique II ficou alarmado com isso, não porque achasse que havia algo sexual acontecendo, mas porque sabia que isso era um sinal de que Ricardo estava se aliando cada vez mais ao rei da França e poderia estar tramando algo contra ele. Era comum os aristocratas fazerem isso. Cavaleiros, homens importantes, compartilhavam uma cama para demonstrar aliança, confiança e atuação política conjunta. Então, com o passar do tempo, à medida que entramos no mundo moderno, esse conceito ele se desenvolve de que quando você vai dormir, você quer estar sozinho, você quer ter seu próprio espaço. E, de fato, todo o conceito de quarto, essa ideia de que o quarto é um lugar onde você pode ir, pode ficar, pode fazer coisas, pode ficar sozinho, longe das pessoas. Na Idade Média, as pessoas não viam isso como algo importante, diferente do que muitos pensam. Eles nem pensavam nisso, só queriam um espaço privado para viver a própria vida. Isso só mostra como as pessoas viviam de forma diferente na Idade Média. As pessoas não eram isoladas. As pessoas viviam em comunidade de uma forma que nos pareceria muito extrema. Mas a gente até se pergunta se isso não era mais saudável psicologicamente para o ser humano. Nós meio que evoluímos dessa forma. Hoje em dia ouvimos muito sobre pessoas se sentindo isoladas, afastadas dos outros seres humanos, como se não tivessem nenhuma comunidade. Isso realmente não era um problema que as pessoas enfrentavam na Idade Média, justamente por causa da natureza do modo como viviam. Quando ouvimos sobre pessoas vivendo como eremitas, isolados no mato, como ascetas religiosos, isso era visto como um modo de vida extremamente radical, algo chocante e impressionante para os medievais. Tem que ser alguém muito santo e espiritual, alguém que seja muito conectado a Deus. Também é importante lembrar que os aristocratas medievais viajavam constantemente.
Recentemente, eu estava lendo um livro sobre o rei Afonso VII de Leão e Castela, na atual Espanha. A corte dele se movia tanto, ele passava muito pouco tempo em um só lugar. Isso também era uma forma de um rei medieval manter seu poder. Ele viajava por cidades e vilas, cuidando dos assuntos e marcando presença. Quando ele fazia isso, sua comitiva, servos, cavaleiros e povo o acompanhavam. Enquanto viajavam, dormiam em qualquer castelo onde se hospedavam. Os cavaleiros, os servos dormiam no grande salão. Alguns desses lugares eram bem pequenos, é impressionante. Você pode visitar alguns castelos hoje em dia, e se conseguir visitar um castelo mais antigo, talvez algo do século XI ou XI. Primeiro, muita gente se surpreende com o quão pequenos esses lugares podiam ser. Sabe, o objetivo não era ter luxo e conforto. O objetivo era ter uma posição fortificada. E sabe, os quartos podiam ser bem apertados em muitas situações. Espero que você tenha gostado disso. Falo com você em breve.